Muito boa noite. Bom, será a última vez que eu vou dizer boa noite aqui para vocês. Estamos na última noite, não é? Foi uma alegria, um prazer muito grande estar convosco ao longo desta semana. Posso-vos dizer que já estou a começar a ter saudades de casa, mas fui muito bem tratado, está bem? Muito obrigada pela vossa hospitalidade e obrigada por termos a oportunidade de estudarmos juntos a Palavra de Deus. E temos feito aqui uma aventura pelo capítulo 13 de Apocalipse. É claro que fomos também a outros locais, mas toda esta semana foi baseada então no capítulo 13 de Apocalipse. E hoje vamos terminar esta caminhada, esta viagem, ok, pelos eventos finais. O tema de hoje é a ressurreição especial. É um evento muito importante que faz parte dos eventos finais. Mas para lá chegarmos, vamos ter que dar uma volta um bocadinho grande, está bem? Por isso eu hoje, vocês têm sido muito pacientes comigo, ok? Hoje vou pedir a vossa paciência, porque vamos dar uma volta muito grande, mas vamos chegar lá, está bem? Pode ser? Por vezes seria muito mais simples mostrar um texto que explica tudo, está bom? Mas eu creio que nós devemos, ao máximo possível, seguir o alinhamento da Palavra de Deus para chegarmos às conclusões certas. Está bem? E por isso, certas doutrinas, certos acontecimentos do futuro, para nós os acharmos na Palavra de Deus, temos que cavar bem fundo. E por isso hoje vamos fazer exatamente isso. Bom, nós ao longo desta semana vimos quais são os poderes que vão estar envolvidos nos eventos finais. Vimos que eles vão repetir o que se fez no passado. E já vimos que pelo menos 4 das fases, ok? 4 dos decretos do passado vão se cumprir no futuro, certo? Só nos falta ver um que vamos ver já daqui a pouco. Nós inclusivamente vimos que o primeiro decreto é um sinal para o povo de Deus que a obra nas cidades terminou, ok? E que já não será um lugar seguro para eles nas cidades, mas não terá nenhuma consequência para o povo de Deus. Vimos que a segunda lei, essa sim terá um problema para o povo de Deus e significará receber ou o selo de Deus ou a marca da besta. E aqui sim começam eventos estranhos a acontecer neste planeta. É certo que será uma decisão que todo o ser humano terá de tomar. Isto significa que muito em breve alguma coisa se irá começar no céu. Lembram-se que nós vimos isso? O quê? O julgamento dos vivos, que é a mesma coisa que dizer vai começar o selamento. Ok. Muito bem. As coisas vão continuar a apertar, não é? E haverá uma terceira lei que significa controle total e o povo de Deus terá de ter sustento próprio para então poder sobreviver durante este período. Mas uma quarta lei seguirá, a autoridade total e pena de prisão para aqueles que insistirem continuar a não cumprir as leis dos homens. Mas como no passado, não vai ficar por aqui. E a profecia que nós vamos agora estudar é exatamente Apocalipse 13, 15. O que é que nos diz? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esta é a última lei dominical. Tem um nome, normalmente é dito de decreto de morte, ok? E é exatamente isso. Mas, ao contrário das outras leis que nós tivemos aqui a ver, esta nunca será executada. Ok? Certo? Mas vamos ver. Diz no grande conflito o seguinte: quando o decreto promulgado por vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas.
Semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte, nos lugares altos da terra, farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Eu não sei se aqui alguém já teve o privilégio de estar no norte da Itália, lá no Vale de Piemonte. Eu quero vos dizer que é incrível imaginar, estar lá e imaginar eles naquela gruta lá nas montanhas, um lugar de muito difícil acesso, ok? Só para vos dizer que nós tivemos 2 horas para gravar um take de menos de 1 minuto lá dentro, ok? Porque é muito difícil estar várias pessoas lá dentro a filmar aquela entrada tão difícil. Mas o que é certo é que há um relato dos valdenses que me surpreende. Sabem o que é que dizem? O que é que diz a história? Que eles nunca se queixaram. Nunca. E eles davam graças a Deus por terem aquela gruta onde podiam adorar ao Senhor, que era a sua igreja. E visitar aquela gruta, eu digo-vos, irmãos, a bênção que é nós estamos aqui. Nós não imaginamos a bênção que é nós estamos aqui. Numa igreja com bancos confortáveis, com ar-condicionado, em liberdade, sem ter a nossa vida em risco. É um grande privilégio que nós temos. Sabem que durante a maior parte da história do cristianismo, isso não aconteceu. Durante a maior parte do cristianismo, quem queria ser fiel aos mandamentos de Deus era perseguido. Era morto. Então nós temos de ter a noção que vivemos numa época de privilégios. Mas sabem o que é que acontece com privilégios? Sabem o que é que acontece muitas vezes quando um homem nasce num berço humilde e se torna numa pessoa com bastantes posses? Depois as futuras gerações, os filhos ou os netos, parece que não dão assim tanto valor às coisas. Já repararam nisso? Nós somos estes filhos ricos. Por isso é que nós somos Laodiceia, não é? Não damos o valor àquilo que nós temos. O que é certo é que se hoje nós não damos valor ao que temos, quando estivermos naqueles lugares, por mais estranho que pareça, vamos dar graças a Deus por ter um sítio onde possamos estar juntos a louvar a Deus. E este texto é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que se encontra em Isaías 33 e diz o seguinte: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. O que é que diz? As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão. Por isso é que a serva do Senhor diz que nenhum planejamento tem que ser feito para esta altura. Não temos sequer que nos preocupar com esta altura. Porquê? Porque o que é que diz a palavra de Deus? O Senhor cuidará daqueles que são os seus filhos fugidos. O pão lhe será dado, a água lhe será dado. Bom, não será grandes manjares, não é? Mas o sustento o Senhor promete que nos vai dar. Então, esta última lei, o decreto de morte, é um sinal para o povo de Deus abandonar tudo o que está para trás e fazer como já aconteceu no passado, fugir para locais onde poderão estar a salvo e serão sustentados por Deus. Quinta lei dominical. Chegamos ao fim da cronologia das leis dominicais. Então o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro, sim ou não? Vai. Tal e qual aconteceu no passado, acontecerá no futuro. Houve 5 fases no passado, haverá 5 fases no futuro. Estas serão as 5 leis que irão influenciar os eventos finais e que fazem a cronologia dos eventos finais. Agora, eu queria me demorar um bocadinho de como é que isto vai acontecer. Acham que é interessante termos alguns detalhes como é que isto vai acontecer? Sim? Então, a serva do Senhor diz-nos o seguinte: as duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther
não foram peculiares a esse tempo somente, certo? O que é que aconteceu no tempo de Esther? Aconteceu também um decreto de morte, sim ou não? Sim. Então, o que é que nos está aqui a dizer? Que o que aconteceu não foi peculiar, ou seja, não foi só para aquele tempo, mas é também o quê? É também algo que nós podemos aprender. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem são estes? Vimos na quarta-feira. São aqueles que vão o quê? Passar pela sacudidura, vão-se permanecer fiéis e vão pregar o quê? As 3 mensagens hélicas, certo? Muito bem. Esses serão o alvo do maior ódio de Satanás, porque eles representam tudo aquilo que Satanás odeia. Então, o mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm a sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão a ser feitos preparativos para este último grande conflito. Foi o que vimos esta semana, não é? Está a haver preparativos, sim ou não? Sim. Tudo está pronto. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Então, se nós formos estudar o livro de Esther, vamos aprender acerca do que vai acontecer no futuro. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. A fim de assegurar popularidade e a sua aprovação, os legisladores se renderão aos reclamos das leis dominicais. Isto é algo que eu gostaria de chamar a atenção, que está sempre no plural. Se repararem, no Espírito de Profecia, está sempre no plural. Porquê? Porque são mais do que uma lei. Está bem? Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viola o preceito do decálogo. Neste campo se travará o quê? O último grande conflito, controvérsia, ou se quiserem, no conflito entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvidas quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esther a Mardoqueu, o povo de Deus vindicará a sua verdade e seu povo. Amém? Então, o que é que vai acontecer? Assim como no passado, nos tempos de Esther, foi feito um decreto de morte para se cumprir algum tempo depois, certo? E quando chegou esse tempo depois, alguém do povo de Deus na altura perdeu a vida? Ninguém. Nem um. O mesmo se sucederá no futuro. Então o que é que aconteceu? Mardoqueu olhou para... desculpem, Amá olhou para Mardoqueu e não gostou, não é? Então o que é que foi dizer ao rei? Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. Vamos tentar ler isto como se fosse no futuro. Olha, reparem. Existe um povo em todo o mundo espalhado que faz o quê? Cujas leis são diferentes das leis dos homens. É isso que ele está a dizer, não é? Que em vez de cumprirem a lei dos homens, a lei dos reis da terra, cumprem o quê? Uma lei diferente. Não cumprem a lei do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los ficar. É exatamente o que vai acontecer no futuro. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os mate. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então haverá um incentivo financeiro por trás também? Haverá. Já hoje existe um incentivo financeiro por parte dos argumentos que vão servir para a instituição das leis dominicais. Não sei se vocês sabem, mas muitas empresas já são penalizadas se não cumprirem com as metas
do aquecimento global, ok? Já existe, isso já existe. É incentivo financeiro. Então tirou o rei e voltámos à mesma história, não é? Logo do início. E o que é que ele pegou? No anel sinete para fazer o quê? Promulgar uma lei. E deu a Amá, filho de Amasdata, Agagita, adversário dos judeus. Então chamou os escrivões e agora reparem o que é que ele selou com o selo do rei. Uma lei de decreto de morte. Quando é que ele fez isto? Quando? No primeiro mês, dia 13. Okay? Imaginemos que seria, o nosso calendário seria no dia 13 de janeiro. Tá bom? E quando é que se iria cumprir o dia para a execução? E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, de jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Quando? 13 do 12º mês. 12º é o quê, já agora? É o mês número? Doze, sim, 12. Então isso quer dizer o quê? Fosse nos nossos meses, o que era? Era no mês de dezembro. Então seria do dia 13 de janeiro ao dia 13 de dezembro. Quantos meses são do dia 13 de janeiro ao 13 de dezembro? 11 meses. Ok? Então foi exatamente isto que aconteceu. Assinaram uma lei e 11 meses depois a lei tinha que ser executada. Certo? Então o que é que vocês acham? Acham que no futuro poderá ser algo deste género? Sim? Vamos tentar ver se isto bate certo com as profecias, ok? Será que também no futuro teremos uma lei assinada para ser executada 11 meses depois? É interessante, não é? Foi exatamente assim que aconteceu. Ora, vocês acham que as datas estão lá por acaso? Que interesse tem para aquela história que estejam lá exatamente as datas? Não bastava dizer para que algum tempo depois. Mas está lá exatamente o quê? O dia de que foi assinado. Está lá exatamente o dia em que ia ser executado. Isto se calhar quer dizer que se calhar estas datas são importantes. Têm alguma relevância. Pois bem, então nós temos um período de 11 meses lá no livro de Esther. Mas quando chegou ao final dos 11 meses, o que é que aconteceu? Sucedeu exatamente o contrário. Em vez de ser destruído o povo de Deus, foram destruídos os inimigos do povo de Deus. Então, mais uma vez, nós podemos ter a certeza absoluta que no tempo do fim, na data marcada para a execução do decreto de morte, o que é que vai acontecer? O povo de Deus vai ser salvo e quem vai ser destruído? Os inimigos do povo de Deus, certo? Estamos em sintonia? Ok. Então agora vamos continuar onde deixamos ontem. Ontem estávamos a falar das pragas, lembram-se? Sim? Mas fizemos uma pausa nas pragas para falarmos do aquecimento global. E não acabamos a história das pragas. Sabem porquê? Porque quando nós estudamos as pragas, e lembram-se que nós vimos estas primeiras 4, mas ainda existem mais 3, certo? E não temos tempo para ver isto em detalhe, mas basicamente e resumidamente, a quinta praga é Babilônia, é atingida pelas pragas. A 6ª praga é seca o rio Eufrates. O que é secar o rio Eufrates? Lembram-se que Babilônia estava onde? A besta que saiu do mar, isso significa o quê? De um local que tem muitas pessoas. Ou seja, se o rio seca, quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas vão descobrir que estavam a ser enganadas. E agora reparem se isto não tem lógica. Reparem. Lembram-se dos argumentos que nós vimos ontem que são o quê? Os argumentos que vão usar são verdadeiros, mas o que é que era falso? A solução. Agora digam-me, tudo está a acontecer, o que é que as pessoas vão achar? Que foram enganadas. Então, quando termina o apoio popular à Babilônia, que é a 6ª praga, o que é que vocês acham que vai acontecer a seguir?
É exatamente a sétima praga, o que é? Destruição de Babilónia, que depois é explicada nos capítulos seguintes, e a destruição final. Perceberam? Sim? Reparem se não tem lógica. As pessoas descobrem que estão a ser enganadas e vão destruir quem? O povo de Deus? Não. Porque eles nesta altura vão descobrir o quê? O povo de Deus estava certo. E aqueles que os enganaram é que serão destruídos. Então isto é igual à história de Esther, sim ou não? É igual à história de Esther. Isto é muito interessante porque exatamente ali, no final da sexta praga, temos o dia em que o decreto vai ser executado, mas em vez de ser executado o decreto, quem vai ser destruído? Babilónia. É a mesma história que Esther. Agora, isto é muito interessante, sabem porquê? Porque a Bíblia diz aproximadamente quanto tempo vai demorar as pragas. Encontra-se em Apocalipse 18 e diz o seguinte: quando ela se gloriou, em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e pranto. Ou seja, precisamente na altura em que tudo estava a correr bem. Ok? Precisamente na altura em que Babilónia achava que agora vou conseguir os seus intentos, o que é que vai acontecer? Pois ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, de modo nenhum virei o pranto. Tudo está a acontecer conforme eu planejei. O que é que começa a acontecer? Por isso, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Então, um ano em profecia, um dia em profecia é um ano. Então o que está a dizer é que dentro de um período, dentro de um ano, ou seja, quase um ano, o que é que vai acontecer? As pragas e a queda de Babilónia. Certo? Até aqui, estamos bem? Sim? Muito bem. Então, 11 meses é menos de um ano, certo? Então parece que está a bater mais ou menos aqui. Mas a Bíblia também diz quanto tempo vai demorar a destruição de Babilónia, a sétima praga. Diz, em Apocalipse 18 também, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre elas prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilónia, aquela forte cidade, pois quê? Pois em uma hora veio o seu juízo. E uma hora quanto tempo é? 15 dias. É interessante, não é? Uma hora são 15 dias. Então a sétima praga vai durar quanto tempo? 15 dias. E está dentro da profecia de um ano, certo? Mas é interessante que a Bíblia também diz outra coisa em Apocalipse 17. Também diz que o período em que tudo está a correr bem, antes de começarem as pragas, em que o mundo inteiro vai dar os braços à Babilónia e condenar à morte o povo de Deus, e em que tudo parece estar a correr bem, como vimos aqui no versículo anterior, está tudo a correr bem. E o que é que acontece quando está tudo a correr bem? Vêm as pragas. Também diz que esse tempo vai demorar, vamos ler, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por quanto tempo? 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade a quem? À besta. Então reparem, nós temos um período de 1 ano, temos um período de 15 dias, temos 8 períodos de 15 dias, e se juntarmos 11 meses, bate tudo certo ou não bate tudo certo? Bate. Então a mim parece-me que assim como no tempo de Esther, quando o decreto for assinado, será para ser executado quanto tempo depois? 11 meses. E expedir-se-á por fim um decreto quanto aos que santificam o sábado do 4º mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de um certo tempo,
Quanto tempo? 11 meses. Matarem-nos. Sabem, eu vou acabar a ler, depois eu falo. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Este texto está-nos a dizer que o decreto de morte não vai ser só emitido nos Estados Unidos. E a grande força dos Estados Unidos vai ser apoiada por quem? O que é que diz ali? Os países da Europa. Isto é muito interessante porque nós vemos que neste momento no mundo existe um conflito entre o mundo ocidental e as outras partes do mundo, sim ou não? Mas o que é que a profecia diz? Quem será a autoridade que vai ditar as regras no tempo do fim? É qual? O mundo ocidental. Estados Unidos e a Europa. Então, por muito que nós possamos ver conflitos no mundo, a Bíblia já nos está a dizer uma coisa. O que é? Aqueles que vão ditar as regras dos eventos finais são os Estados Unidos em primeiro lugar e em segundo lugar a... E porquê que o texto diz assim? Reparem. Sabem que 10 reis normalmente é um símbolo para os países da Europa, certo? Porquê que está especificamente detalhado que antes das pragas começarem, algo tem de acontecer na Europa? Eu quero vos dizer uma coisa. Eu acho, se eu não fosse cristão adventista do sétimo dia, e se não estudasse as profecias, eu não acreditava nesta profecia. Eu sou europeu. E para mim, e para qualquer europeu, é impossível conceber a ideia da pena de morte. Isso não existe na Europa. No pensamento do europeu, isto não existe. Nem sequer existe prisão perpétua na maior parte dos países na Europa. Não existe. E convencerem-me que a Europa vai voltar à pena de morte, eu digo-vos, tem que realmente algo de muito extraordinário acontecer. Mas a Bíblia é clara que os países da Europa vão se juntar e durante 1 hora tudo parece que está a correr bem, até que começam exatamente as coisas que eles dizem que estão a tentar proteger o mundo. Perceberam o que eu disse? Começa a acontecer as pragas, que é exatamente aquilo que eles dizem que vai acontecer se não fizermos nada. Isto é extraordinário porque nós temos que entender que a palavra de Deus está-nos a dizer isto, para que mesmo coisas que nos parecem impossíveis, nós tenhamos a certeza que vai mesmo acontecer. Sabem que todo este seminário que nós estamos a estudar esta semana surgiu de uma coincidência. Surgiu de uma coincidência. Qual foi esta coincidência? É que eu tinha acabado lá no curso de Teologia, tinha acabado de fazer a disciplina de Apocalipse. Foi uma disciplina que eu gostei imenso, foi uma das minhas notas mais altas do curso. Eu tirei uma média de 98,9% nessa disciplina. Eu empenhei-me mesmo, eu apaixonei-me por profecia. Mas simultaneamente a isso, eu fui estudar o quê? História do cristianismo. Ok? Estudei a história do cristianismo, da Igreja Cristã, desde o início até aos nossos dias. Ok? E, simultaneamente, aconteceu outra coisa. É que eu apercebi-me, já não me lembro porquê, que existem 2 livros que foram para mim fundamentais para este seminário existir. E eu acho que se calhar a maior parte de vós nunca ouviu falar desses livros. Chama-se assim: Comentário Exaustivo de Ellen White, a Daniel e Apocalipse. Sabem porquê que provavelmente nunca ouviram falar destes livros? Primeiro, porque não há em português, só há em inglês. Segundo, porque já não é editado há quase 80 anos. Mas quando eu ouvi falar disto, eu quis ter aqueles livros, não é?
Então o que é que acontece? Eu tinha acabado de estudar profundamente o livro do Apocalipse. Estava a estudar a história da igreja e simultaneamente tive o comentário exaustivo de Ellen White a Daniel e Apocalipse. Deu origem a este seminário. Sabem porquê? Vocês têm reparado no que eu tenho dito muitas vezes. Há 3 maneiras de estudar a profecia. Qual é? A Bíblia, a história e a profecia. Ok? E por coincidência, eu estava quase na mesma altura, em simultâneo, a estudar as 3 coisas. E foi assim que estas coisas começaram a ficar mais claras. O comentário exaustivo é incrível, sabem porquê? Tem Daniel e Apocalipse, versículo a versículo, e tudo o que o Espírito de Profecia fala de cada um daqueles versículos. E sempre que eu encravava em alguma parte da profecia, que a história não me ajudava, que a Bíblia não me ajudava, que a estrutura literária não me ajudava, eu ia lá e estava lá a resposta. E é interessante que, precisamente neste versículo, é esta a explicação que lá está nesse livro. Que os países do velho mundo vão se juntar ao novo mundo para apoiar o decreto de morte. Isto, nós podemos olhar e pensar, bom, realmente aproxima-se de tempos difíceis, mas eu quero vos dizer uma coisa. Normalmente as coisas que valem a pena são difíceis de atingir. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que vão passar por isto vão ter o maior privilégio da história deste universo. Sabem qual é o maior privilégio da história deste universo? É um mortal, pecador, não passar pela morte. Além disso, eles vão ser um grupo que quê? Que irão estar com Cristo e irá para onde Ele vai. É de facto um grupo extraordinário. Mas eu estou a divagar um bocadinho e o tempo está a avançar, não é? Vamos lá. O que é que vai acontecer de seguida? Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E luz de candeia não mais luzirá a ti, referindo-se à Babilónia, e a voz do esposo e da esposa não mais ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram... Quantas? Já repararam que todas as profecias que nós temos vindo a estudar ao longo desta semana fala que será onde? Em todo o mundo. Mas a promessa é essa. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas ele não vencerá sozinho. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Amém? E eu quero muito fazer parte deste grupo. Muitas vezes as pessoas pensam que o evento a seguir às 7 pragas é a segunda vinda de Cristo. Mas se nós olharmos bem para as promessas da Bíblia, e esta é uma delas, qual é que temos vindo a falar? Feliz é aquele que quê? Guarda as palavras deste livro. Mas se nós olharmos para as promessas da vinda de Cristo, aparecerá uma segunda vez para trazer o quê? Salvação aos que o aguardam. Fala também que Cristo disse que voltarei e vos levarei para mim mesmo. Fala também que virá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. São as promessas da segunda vinda, sim ou não? São as promessas que enchem o nosso coração, sim ou não? O apóstolo Paulo diz, então, que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E juntar-se-ão a quem? Àqueles que estiverem vivos, aos 144 mil, para serem arrebatados com eles nas nuvens. Vamos falar dos 144 mil amanhã. Mas também diz que os outros mortos não reviveram até quando? Até que passem os 1000 anos. E isto dá-se 2 nomes. A primeira e a segunda ressurreição. Todos concordam? Sim? Muito bem. Só que há um problema no livro do Apocalipse.
Já repararam que há muitos problemas, não é? Mas depois há a solução. Qual é o problema no livro do Apocalipse? É que o livro do Apocalipse diz que aqueles que mataram a Cristo vão ver Cristo a voltar nas nuvens dos céus. E isto é um problema. Porquê? Porque a Bíblia diz quem é que vai ressuscitar quando Cristo voltar? Os salvos. Acham que os que mataram a Cristo estão salvos? Não. Então, muitas vezes, os pregadores dizem o quê? Que tem de haver uma ressurreição especial. Agora, a pergunta é, como é que pela Bíblia eu mostro que existe uma ressurreição especial e quem vai ressuscitar nessa ressurreição? Está bem? Estão prontos para o desafio? Ok. Agora vou precisar muito da vossa atenção. Esta parte vai ser complicada, está bem? Pode ser? Gostam de coisas complicadas? Gostam de desafios? Ok. Uma das coisas que ajuda no estudo da profecia, e eu recomendo a toda a gente, se quiser estudar o livro, e especialmente o livro do Apocalipse, primeiro estudar a estrutura literária do livro, ok? Qual era a minha grande dificuldade antes de eu estudar teologia, quando eu estudava as profecias? Sabem qual era a grande dificuldade? É que eu começava a ler e parecia que estava a falar de um assunto, depois parecia que já estava a falar de outro assunto, depois voltava ao assunto, depois já ia outra vez e eu perdia-me. Ok? Mas quando nós estudamos a estrutura literária, ok? Nós sabemos exatamente cada parte que corresponde a quê, ok? Uma das estruturas literárias do livro do Apocalipse é uma estrutura literária que está presente em muitos livros da Bíblia. Vocês já ouviram falar de certeza, chama-se quiasmo. Quiasmo é uma estrutura literária que era muito usado por Deus, ok? E tem um objetivo especial, era nos dar informações adicionais acerca do que o texto está a dizer. Não sei se já vos explicaram o que é um quiasmo, mas para facilitar, eu vou-vos mostrar que o livro do Apocalipse, todo o livro, é um único quiasmo. Está bem? Vamos lá rapidamente e vamos ver se vocês concordam comigo. Diz o seguinte, portanto, o livro do Apocalipse tem uma introdução, tem uma conclusão e tem 8 visões. As 8 visões são as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 cenas do grande conflito, 7 últimas pragas, queda da Babilónia, segunda vinda, Nova Jerusalém. Se quiserem saber mais sobre isto, no meu canal Fé e Evidências tem Apocalipse Revelado, o primeiro episódio é só sobre estrutura literária, está bem? Cada visão do livro de João começa quando João diz assim, e vi, e está-se a referir a algo que se passa no céu, está bem? Todas as visões de João começam com uma cena primeiro de introdução que se passa no céu e depois a cena passa-se para a terra. Só que estas visões estão organizadas de uma forma muito interessante. É que elas estão organizadas em quiasmo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a primeira visão, ou neste caso a introdução, está relacionada com a conclusão, a primeira visão está relacionada com a última, a penúltima com a antepenúltima e assim sucessivamente. Está bem? E agora nós vamos juntos estudar o quiasmo de Apocalipse. Pode ser? Vamos pôr lado a lado algumas expressões da conclusão e da introdução. Na introdução diz assim, testemunho de Jesus. Na conclusão diz Jesus para vos testificar. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que guarda, eis que venho, eu sou o alfa e o ômega, sou o alfa e o ômega. O que é que vocês acham? A introdução e conclusão estão relacionadas, sim ou não? Sim. Os termos são os mesmos usados. Então, e a primeira e a última visão? Na primeira visão diz que Jesus anda no meio dos 7 castiçais, na última diz que Jesus é a sua lâmpada. Fala em árvore da vida, porta aberta, portas que não se fecham, eis que venho sem demora, eis que cedo venho, Nova Jerusalém que desce do céu, Santa Jerusalém descia do céu. Jesus sentou no trono, com o Pai no trono, trono de Deus e do Cordeiro. O que é que vos parece? Já agora o que é que vocês acham em relação a isto? É interessante, não é? Mas o que é que vos parece? Estão relacionadas a primeira e a última visão, sim ou não? Sim. Então vamos continuar. Segunda e sétima, porta aberta no céu, céu aberto, cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos às cores, cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos brancos. Almas do mártires debaixo do altar pedem o julgamento, almas dos mártires nos tronos participam no julgamento. Vestidos brancos, reis generais pedem a morte, reis generais são mortos. O que é que acham? Estão relacionadas entre si, sim ou não? Sim.
Vamos continuar, terceira e quinta, as 7 trombetas com as 7 últimas pragas. Não sei se sabem, mas as 7 trombetas foram os julgamentos de Deus ao longo da história. As 7 últimas pragas vão ser julgamentos de Deus no futuro. Terra, mar, rio, fonte das águas, sol, trevas, rio, Eufrates, grande voz. O que é que vocês acham? A estrutura do livro do Apocalipse é incrível. Recomendo que estudem a estrutura do livro, que é realmente fantástica. Quarta e sexta. Mulher mãe vestida de branco, mulher mãe vestida de púrpura, besta com 7 cabeças e 10 chifres, besta com 7 cabeças e 10 chifres, mulher no deserto. Os seus filhos guardam os mandamentos de Deus, as suas filhas são prostitutas, testemunhos de Jesus, que é da Babilónia. Mais uma vez, estão relacionados, sim ou não? Sim. Isto significa que o livro do Apocalipse é um quiasmo. Ou seja, começa nas extremidades e junta-se no meio. Isto tem um objetivo, para dizer qual é a parte central do livro de Apocalipse. E a parte central qual é? São as profecias do grande conflito e da queda da Babilónia. E sabem qual é as profecias que neste momento são mais relevantes para o povo de Deus? É exatamente o grande conflito. Foi o que tivemos a estudar toda esta semana. Nós vivíamos no olho do furacão. No centro do livro do Apocalipse. Ora, muito bem. Ruben, o que é que isto tem a ver com a ressurreição especial? Nada. Tivemos só a ver um quiasmo. Porquê? Porque quando nós estudamos o livro de Daniel, também existem estruturas literárias lá. E no livro de Daniel, no capítulo 12, existe um quiasmo que nos mostra uma informação preciosa acerca da ressurreição especial. Está bem? Por isso nós estivemos a ver o livro do Apocalipse, só aprendemos o que é um quiasmo. Agora vamos aplicá-lo no estudo de Daniel 12. Em Daniel 12 temos um quiasmo perfeito, ok? Ao contrário do livro do Apocalipse, que era um quiasmo duplo, e este é um quiasmo perfeito. E nós temos o centro do livro do Apocalipse, que é a segunda parte do versículo 7. Desculpem. Estou a tentar falar rápido, não é? Que o tempo está a passar. Sabem que um dislexo falar rápido, às vezes isto atropela um bocadinho. Então o centro do quiasmo de Daniel 12 é a segunda parte do versículo 7. Está bom? E nós vamos olhar para os vários versículos e ver se realmente é um quiasmo ou não. Porquê? Porque por vezes o quiasmo tem versículos que parece que estão a falar de assuntos totalmente diferentes. E porquê? Que é para nos dizer assim, olha, a explicação é esta. Perceberam? Então vamos analisar. O centro do quiasmo de Daniel 12 é este versículo, diz assim: o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos parar aqui. O que é que ele está a falar? Que período é este? Aparece 7 vezes na Bíblia. 1260 anos. Certo? Começou quando? 538. Acabou quando? 1798. Certo? 1798. Todos concordam ou não? Alguém discorda? 120 anos. Ora, o que é que foram esses 120 anos? Foram 1260 anos. O que é que foram esses 1260 anos? Foi o tempo de supremacia de Roma no passado. Certo? 1260 anos. Então, um tempo temos e metade de um tempo, não vamos fazer as contas agora, mas é a mesma coisa de 42 meses, é a mesma coisa que 1260 dias, e representa o período de autoridade de Roma durante 1260 anos. Ok. Então, o que é que continua e diz? E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. O que é que este versículo está a dizer? Está a dizer o quê? Durante 1260 anos o povo de Deus foi perseguido, houve uma autoridade, e quê? E quando acabar este tempo, o que é que vai acontecer? Todas estas coisas vão ser cumpridas. Ou seja, a profecia de Daniel 12 refere-se a algo que tem que ser depois de que ano? 1798. Perceberam? O centro do capítulo está a dizer o quê? As coisas deste capítulo
vão acontecer depois de 1798. Até aqui, estamos bem? Sim? Ok. Então vamos continuar, vamos analisar o quiasmo. Vamos começar por comparar o versículo 5 e 6 com o 7 e 8. E diz o seguinte, do lado esquerdo 5 e 6, do lado direito 7 e 8. Diz que então Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, qual será o fim destas coisas? Qual é a pergunta de Daniel? Quando é que isto vai acabar? E qual foi a resposta que nós vimos há bocado? Depois de 1798. Muito bem. Do lado direito o que é que nós temos? E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Isto parece uma repetição ou não parece? Então, está relacionado um com o outro, sim ou não? Sim. Muito bem. Vamos continuar então, comparar o 4 com o 9 e diz o que é? E tu, Daniel, encerra estas palavras e cela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. E no 9 o que é que diz? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até quando? Ao tempo do fim. Parece uma repetição, não é? Parece que foi lá ao computador, fez copy, fez paste, ok? Copiou, colou e está. Porquê que existe isto? É para o reforço das ideias e para nos dar revelação profética. Está bem? Vamos continuar. Até aqui o quiasmo parece-vos bem? Sim? Então vamos comparar o 3 com o 10 e diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento e os que a muitos ensinam a justiça como estrelas sempre eternamente. Do lado direito, muitos serão purificados, esbranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas quem é que entenderá? Os sábios. Então está a falar dos sábios, está a falar daqueles que ensinam a justiça e do outro está a falar daqueles que procedem impiamente, está a fazer o contraste. E está a falar de que uns serão purificados e esbranquecidos e outros resplandecerão e serão como estrelas. Ou seja, está a reforçar as mesmas ideias. Até aqui, estamos bem? Então vamos continuar. E agora as coisas vão começar a complicar, está bem? Diz assim do lado esquerdo, reparem bem. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Qual era a pergunta de Daniel? Quando é que acabará estas coisas, certo? E ele está a explicar tudo o que vai acontecer, certo? Após 1798. Então ele diz que um dia, então, Miguel se levantará a favor de quem? Do seu povo. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Isso também vai acontecer após 1798. Sim. Nós estudámos ontem sobre isto, não é? Ainda hoje um bocadinho. Sobre este tempo de angústia. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Quando é que é isto, livrar-se-á? É quando? É no final do decreto de morte, certo? Então, basicamente, ele está a fazer aqui um resumo dos eventos finais. E do lado direito o que é que diz? Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás. E o que é que diz mais? E te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então ele de um lado está a descrever os eventos, do outro lado está a dizer a Daniel o quê? Olha, tu não vais ver nada disto. Mas não te preocupes. A tua herança está garantida. E quando Miguel se levantar, vai fazer o quê? Tu também te vais levantar. E continua o texto. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ok, esta nós não vamos estudar, mas vamos estudar a seguinte. O que é que lhes parece? Estes assuntos estão relacionados, sim ou não? Sim. Então temos um quiasmo em Daniel capítulo 12, sim ou não? Sim. E porquê que é importante? Porque o texto que falta, quer do início, quer do fim, se estes estão todos relacionados, significa que o texto que falta também tem de estar relacionado. Perceberam? É para isso que serve estudar a estrutura literária. E então o que é que diz? Diz o seguinte, do lado esquerdo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo interno. Do lado direito, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Agora complicou, não foi? Ruben, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, mas nós ao estudarmos a estrutura literária, fizemos as comparações todas e o que é que sobra? E estes 2 versículos. Isso quer dizer que eles têm que estar relacionados. Todos perceberam, sim ou não? Estamos quase a terminar, eu digo que vai valer a pena. Uma pergunta. Vamos lá. Vocês conseguem. Uma pergunta. Está a falar aqui de ressurreição, sim ou não? Está a falar da primeira ressurreição ou da segunda? Porquê? Na primeira... Vamos lá, vamos ao contrário. Na segunda ressurreição, após os 1000 anos, quem vai ressuscitar? Todos os ímpios, certo? Certo, muito bem. Quando Cristo vier, vai levar para o céu quantos dos salvos? Todos. Certo? Todos os salvos. Os que estavam vivos e os que estavam mortos. Todos concordam. Mas este versículo diz: muitos dos que dormem na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Muitos são todos? Não. Pois é. É que esta ressurreição não pode ser nem a segunda, nem a primeira. Senão o que é que tinha que dizer? Todos. E não diz. Diz muitos. Então este versículo está a falar da ressurreição especial. E diz que nessa ressurreição especial vão se ressuscitar 2 grupos. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Para a morte eterna nós já sabemos quem são, não sabemos? O que é que diz em Apocalipse 1:7? Os que trespassaram a Jesus. Muito bem. Só nos falta saber quem. Quem são os salvos que vão ressuscitar na ressurreição especial ainda antes da vinda de Cristo e antes da primeira ressurreição? Faz sentido? Faz. Então estes estão relacionados com a profecia dos 1335 anos. Segundo o quiasmo, Daniel 12. Até aqui, estamos bem? Agora falta saber o que é isto, não é? Bom, vamos rapidamente. Vamos avançar rapidamente. Diz o seguinte: este grupo nós já sabemos, aqueles que trespassaram a Cristo, mas que nos interessa é saber quais são os muitos que vão ressuscitar para a vida eterna, que não são todos. A profecia dos 1335 anos sempre teve a mesma interpretação desde Guilherme Miller até hoje, está bem? Esta profecia iniciou em 508, ou seja, de acordo com aquilo que foram as contas de Guilherme Miller e que ainda é a posição oficial da Igreja Adventista, é que eles se estenderam por mais 45 anos em relação a 1295 do versículo anterior e que se estendeu até 1843, ok? Desculpem andar depressa, mas não é a data que interessa, é o significado. Então a data desta profecia termina precisamente em que ano? 1843. Ou seja, é quase 44, não é? Ou seja, a data de 1843 tem alguma coisa a ver com que ressurreição? A ressurreição especial. Está bem? Pois bem, agora chegou a altura de eu vos mostrar o texto que, se eu vos tivesse lido desde o início, tinha explicado isto em 2 minutos sem termos que fazer esta volta toda. Perceberam? É que agora leio o Espírito de Profecia, que diz lá o que é que quer dizer. Só que nós fizemos esta volta toda para fazer o quê? Para mostrar que está na Bíblia. Ok? Está na Bíblia. A ressurreição especial está na Bíblia. E aqueles que vão ressuscitar está na Bíblia. E porquê que vão ressuscitar está na Bíblia. E agora vamos ler. 1843, porquê? A mensagem do primeiro anjo veio com grande poder nestas cidades em 1842 e 43. Então, em 43 é chegado o quê? O tempo em que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada. Então, o que é que começou pela primeira vez a ser proclamada em 1843? Qual mensagem?
a terceiro anjo. Certo? Então, qual é o evento de 1843? É que a terceira mensagem angélica começou a ser pregada. Oh, Ruben, mas o que é que isso tem a ver com a ressurreição especial? Tem tudo a ver com a ressurreição especial. Na descrição da sétima praga que nós lemos ontem, eu propositadamente não li o resto da descrição. Porque nós estávamos a ler a descrição da sétima praga, que há um grande terremoto, que a terra foi abalada, que o firmamento parece estar a abrir-se e a fechar-se, que ondas do mar vêm, que ilhas desabitadas desaparecem, portos marinhos, águas enfurecidas. Lembram-se dessa descrição? Sabem qual é o evento a seguir à sétima praga? É que vem logo a seguir na continuação deste texto, no grande conflito. Agora reparem o que é que diz. As grandes cidades são derribadas, o povo cativo será liberto. Lembram-se que eu li isto ontem? Ok? Mas de seguida, o que é que diz? Abrem-se as sepulturas. E muitos, o que é que ela está a falar? Daniel? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É aquilo que estávamos a estudar, certo? Agora, o que é que isto é ressurreição especial? O que é que isto tem a ver com 1843? Quais são os dois grupos que vão ressuscitar? São os que o trespassaram, os que zombaram e escareceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e aos obedientes. Mas não há outro grupo. Qual é? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Perceberam a ligação? Pois é. Todos os que morreram desde 1843 que se manterem fiéis na fé, que pregarem o Evangelho eterno, vão fazer parte da ressurreição especial. Amém? E o que é que isto quer dizer, irmãos, para nós? Isto quer dizer que, se nós formos fiéis ao Senhor, independentemente de passarmos ou não pela morte, nós vamos ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Amém? Sabem que muitos criticam Ellen White por ela ter dito que ia ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Sabiam que é uma das grandes críticas que ela mentiu? Porque disse que ia ver Cristo voltar nas nuvens dos céus e já morreu? Mas segundo esta profecia, ela vai ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Esta profecia é para nós. Porque 1843 está no passado para nós. E Cristo está-nos a dar aqui uma promessa maravilhosa, irmãos. Nós estivemos a dar esta volta toda só para chegar a uma conclusão muito simples. Nós fazemos parte do povo que prega a terceira mensagem angélica. E se nós nos mantemos fiéis ao Senhor, não importa o que vai acontecer daqui para a frente, irmãos. A promessa de Deus é esta: tu vais ver Cristo a voltar nas nuvens dos céus. Amém? O Senhor é maravilhoso. É verdade que nós vivemos numa altura difícil. Mas eu quero vos dizer, Deus tem promessas maravilhosas para o seu povo. Feliz é aquele que guarda a palavra desta profecia.